Abre aspas. Imagine, meu velho, essa gente com saúde e sabendo ler. Que perigo medonho. Fecha aspas. Grande Jorge Amado, gigante Jorge Amado. Não dá para falar da Bahia sem falar de Jorge Amado, né? Não dá para falar da Bahia sem falar de Dorival Caymmi, de Maria Bethânia, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de Raul Seixas, de Irmã Dulce. Meu Deus do céu, quanta gente maravilhosa, quanta gente boa. A terra boa, querida Bahia. A Bahia é tricolor, hein? A Bahia que nos deu também, o Bahia que nos deu o Bobô para ser campeão paulista, né? Bobô veio com um jeito de jogador gigante, mas acabou no São Paulo não jogando tanta bola, mas ainda assim foi campeão paulista com o nosso tricolor. Uma identificação muito grande, né? Uma identificação muito grande. Eu gosto particularmente muito do Bahia. Me lembro do Bahia dos anos 70, sapatão na zaga. Meu Deus, hein? Baiaco de volante. Beijoca de centroavante. Beijoca que jogou, inclusive, no Palmeiras, depois o Bahia campeão nos anos 80, lá em Porto Alegre, contra o Internacional do Tafarel. Né? Então, assim, o Bahia sempre montou grandes times. Né? E o Bahia que estava aí meio que no anonimato, né? O Bahia, querido Bahia, que estava aí no anonimato e que agora está com o nosso mito Rogério Ceni. Que coisa legal, né, cara? Como é bom ver o Rogério, né? Acertando, dando certo. A gente critica quando é treinador do nosso time, né? A gente senta a lenha, fica nervoso, aquela coisa toda, natural do torcedor, mas a gente não tira, jamais vai tirar o Rogério Ceni do coração, não tem como, né? Com a entrega do Rogério Ceni, faz parte da história de São Paulo. Para mim, o maior jogador da história de São Paulo, por tudo que conquistou, pelos números. Enfim, cara, eu vou ficar falando aqui até amanhã. E eu fico muito feliz de ver o Rogério nessa fase legal. Assisti essa semana o Vasco contra o Bahia, né? E o time do Rogério jogando muita bola, jogando direitinho, muito bem aplicado. Enfim, um time bem diferente daquele Bahia que a gente via há um tempo atrás. Bahia maravilhosa, Bahia do Pelourinho, de Salvador, meu Deus do céu, cara, de Porto Seguro, né? De Itacaré. Ah, rapaz, eu vou ficar aqui até amanhã, né? Falando de Trancoso, a Praia do Forte, Morro de São Paulo, Jesus amado, a Bahia tricolor, Bahia maravilhosa. Seja bem-vindo ao Morumbi Bahia para perder pra gente, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O São Paulo tem que ganhar hoje, né, cara? Fundamental e importantíssima hoje a vitória do São Paulo. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Pô, fiquei quase o vídeo inteiro exaltando a Bahia, hein? E ficaria aqui horas falando da Bahia, porque eu amo a Bahia. Eu vou morar em João Pessoa quando ficar mais velho do que eu já tô. Mas eu amo a Bahia para mim tá no meu coração. O povo baiano maravilhoso, de história linda na história desse país. Né? Um povo alegre, divertido, inteligente, culto. Ei, coisa maravilhosa, viu? Na outra vida eu quero voltar baiano, tá bom? Vou pedir lá em cima para voltar baiano. Senhores, eu fiz uma continha aqui, continha de papel de pão. Eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Dos 13 últimos jogos do São Paulo, para mim essa partida é a mais difícil que o São Paulo tem. Anotem aí o que eu estou falando. Dos 13 últimos jogos do São Paulo, a partir de hoje é a partida mais difícil que o São Paulo tem. Eu contei a partir do jogo do Palmeiras, o empate no Morumbi, né? São Paulo jogou 13 partidas, a 14ª agora. E, repito, o São Paulo tem um jogo complicadíssimo hoje. O São Paulo que dos últimos 5 jogos ganhou 5 pontos, também conhecido como um terço. Pouco, né, gente? Já o Bahia, dos últimos 5 jogos dele, ganhou 2 terços, ganhou 10 pontos, né? Então, assim, a campanha do Bahia recente é muito melhor do que a campanha do São Paulo. E o Bahia tem jogado mais bola, quem assistiu e quem está acompanhando, do que o São Paulo. Movidos a Everton Ribeiro, né, gente? O Everton Ribeiro aí que ficou, namorou com o São Paulo, não namorou. Aí um monte de gente dizendo que o São Paulo não precisa mais de meia esquerda, não precisa mais de 10, porque tem o Luciano. Eu escutei cada coisa, gente. Né? Que dá para improvisar o Nestor. Então, assim, eu escutei cada coisa. E nós estamos vendo aí. Senhores, o jogo hoje ele vai ser decidido no meio de campo. Eu não tenho dúvida. Eu falei alguma novidade? Claro que não. As partidas são decididas no meio de campo. Quem tem meio de campo que marca, que ocupa espaço, dificilmente toma gol. Quem tem meio de campo criativo, inteligente,
né? Geralmente o ataque facilita a vida do atacante. Olha quantos gols o Bahia fez nos últimos jogos e vocês vão ver. Né? Agora, quem tem um complemento aí, consegue ter um misto, um híbrido desses dois no meio de campo, Jesus. Rogério Ceni vem num 4-4-2 hoje. Ou seja, o meio de campo dele vem reforçado e ainda tem a criatividade do Everton Ribeiro, um jogador que a gente não tem no elenco de São Paulo. Né? Jogador que a gente não tem no elenco de São Paulo hoje. Então, assim, quando eu olho de um lado e vejo que possivelmente, de novo, ele vem com Luiz Gustavo e Alisson, né? Jogadores que não são efetivos na marcação, jogadores que não sabem marcar, jogadores que têm um pacote técnico legal no toque de bola, na habilidade, na saída de jogo, né? Só que não sabem marcar. Quando eu vejo isso, e pior, pasmem, tem gente que vai ficar brava. Quando eu vejo que o Rodrigo Nestor é um possível reforço para o São Paulo, aí pronto, aí eu fico preocupado. Preocupado não, eu fico preocupadíssimo para o jogo. Né? Eu fico preocupadíssimo. Porque entender Rodrigo Nestor como um reforço, um jogador que não soma e nem diminui absolutamente nada. Um jogador que vive, e parabéns pelo gol que fez na final da Copa do Brasil. Que legal, que maravilhoso. Se o Careca fosse viver só do gol que ele fez contra o Guarani no Brasileiro de 86, o Careca, ninguém sabia quem era o Careca hoje. Né? Só para deixar aí mais, para o pessoal poder refletir um pouco a respeito disso. Quando eu vejo que o Rodrigo Nestor é um possível reforço, aí eu vou falar uma coisa para vocês. Aí o cai da bunda, porque não tem como a gente não ficar preocupado, né? Então, isso me preocupa muito. Eu vi muito esses últimos jogos do Bahia, o meio de campo imperando contra os adversários. Imperando, até contra o Flamengo, né? Que tem um meio de campo forte. E hoje me preocupa. Por quê? Porque como é que ele vem hoje? Ele vem dessa maneira que eu falei, aí a preocupação aumenta. Apesar do nosso ataque estar lá com o Lucas, com o Caleri, de repente o Luciano, se está numa tarde boa, não está numa tarde boa, a gente depende aí de uma série de, né, Marte em Urano, para poder a Lua crescente, menos a hipotenusa de Saturno, para o Luciano jogar bola, eu fico preocupado, porra, né? A defesa, efetivamente, são as preocupações naturais. O goleiro, né, ele não vai tirar o Jandrei agora, lógico. Nem eu tiraria, né? Depois de um jogo daquele, tirar o cara é massacrar o cara. Ou seja, o Jandrei tem a chance hoje de fazer uma grande partida, pegar 2 pênaltis, né? Fazer lá o escorpião do goleiro lá da Colômbia, do Iguita. Então, assim, hoje ele tem a chance de tentar apagar a besteira que fez na última semana, né? Então é muito preocupante, senhores, o jogo no meio de campo. Eu estou frisando isso para deixar muito claro, eu não sou bidu de nada. Eu apenas olho o jogo de uma maneira em que eu vejo os aspectos menos favoráveis e os aspectos mais favoráveis de cada um. E, novamente, o Zubeldia, que eu tenho nada contra o Zubeldia, daqui a pouco alguém vai colocar aí, já tá querendo mandar o Zubeldia embora. Aquelas coisas que o pessoal exagera, não pensa, não abre a cabeça. Né? Só que assim, para mim, é um meio de campo brincadeira. É um meio de campo brincadeira, é playground de adversário. E no playground, se você manda o Everton Ribeiro, meu Deus, o estrago pode ser muito grande. Por isso que eu acho, por essas e outras, que hoje o São Paulo tem, depois de 13 jogos, a partida mais difícil depois dessas últimas 13 partidas. Mandar um alô especial aí para nossa diretoria. Estou vendo muita gente falar aí com relação ao aumento de ingresso. Ô, diretoria, torcida que conduz, diretoria, você está de brincadeira, né? Eu não sou trouxa, eu não caio nesse papo furado de vocês. Vocês criam uma frase lá para todo mundo se sentir incluído, né? E vocês esfolam o torcedor. Aumenta o preço de ingresso, o Morumbi, vai no banheiro do Morumbi, vai ver o tamanho da fila que está no banheiro do Morumbi, né? Vai ver lá as deficiências que tem do lado externo do Morumbi, com uma bagunça geral, você não consegue andar para chegar no estádio, uma confusão única. Que torcida é essa que conduz? O presente é esse, aumento de ingresso? É cada uma que você vê que, pelo amor de Deus, mas tem gente que cai, tem gente que gosta e tem gente que ama. Dedicar especialmente, meus irmãos, esse vídeo para o nosso querido Olegário Tolói de Oliveira, o nosso querido Dudu, né? Vou lá, ele não jogou no São Paulo, sim, mas quando ele enfrentou o São Paulo, meu irmão, eu cansei de ver, de um lado,
Dudu e Ademir, o Divino, e do outro, Chicão e Pedro Rocha, rapaz, se enfrentando, num tempo que o meio de campo, meu irmão, era 2 de um lado e 2 do outro. Os caras se arrebentavam, né? O Dudu correndo atrás do Pedro Rocha, Chicão correndo atrás do Divino Ademir. Jogos épicos, choque reis maravilhosos com o Dudu. Quem não viu o Dudu jogar e viu o Josué, vai ter uma lembrança, vai uma similaridade, só para você ter uma ideia mais ou menos como era o Dudu. A diferença é que o Josué é um tanque, né? O Josué, até hoje, tá assim, eu fiz uma live com o Josué, o bicho tá grande, eu digo, né? De físico, tá bem fisicamente. Jogaria fácil no meio dessa perebada que tem aí. E o Dudu era franzino, magrelo, mas era um guerreiro. Grande Dudu, que vai reforçar a seleção lá, né, pro Parmeira do Céu. Tá bom, senhores? É isso daí, que vai em paz e que a gente tem uma grande partida. O São Paulo vence de 1-0 hoje, jogo dificílimo, hein? Depois do jogo a gente volta. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, grande domingo pros irmãos.